Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais uma transmissão do nosso canal Invista em Qualidade. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like e não esqueça de fazer a inscrição no nosso canal do YouTube e ativar a sinetinha para ficar recebendo as nossas novidades. Hoje a gente vai falar de uma modalidade de investimento em Bolsa de Valores que talvez seja a mais conservadora de toda, que chama-se Buy and Hold. É a modalidade ideal para as pessoas que trabalham, profissionais liberais, colaboradores de empresa pública ou privada que não tem muito tempo de ficar o tempo todo na frente de um computador analisando gráfico, queda, subida de empresas. Então, eu considero que seja o investimento mais conservador dentro do mercado de renda variável. E o que significa Buy and Hold? Buy and Hold significa comprar e ficar, como se fosse comprar e abraçar. É muito fácil de entender quando a gente compara com um negócio próprio. Vamos dizer aqui que a gente montou uma lanchonete. Tá? Nós gastamos alugando ou comprando o prédio, fazendo um estudo de mercado, montamos a lanchonete, contratamos funcionários, botamos para funcionar tudo direitinho e ela está funcionando. Esse investimento que a gente gastou, a gente leva alguns anos para receber de volta. Isso trabalhando muito bem trabalhado, porque no Brasil grande parte das empresas quebram nos primeiros 3 anos. Então tem gente que não consegue nem tirar o que foi investido. Mas vamos partir da ideia que a nossa empresa está indo muito bem, a nossa lanchonete está lucrando, está dando muito cliente e vão se passando os anos, essa empresa vai melhorando. Pergunta que eu faço para você: quando ela tiver, digamos, uma linguagem popular bombando, dando muita gente, muito cliente, dando lucro, o que é que a gente faz com essa empresa? A gente vai vender? Não, né? Claro que não. O que é que a gente vai fazer? A gente vai melhorar, aumentar e não vender. O objetivo da gente ter feito aquilo é para viver dela. É só você comparar uma grande rede, por exemplo, de supermercado. Começa com 1, 2, 3, tem 100 supermercados. Cada supermercado que essa pessoa monta, ele compra, na verdade, mais um supermercado. Ele gastou, ele fez empréstimo. Então, ele compra mais uma loja e não vende. Então, se alguma coisa que está dando lucro, você não vai nunca vender. Só vai vender o dia que isso começar a lhe dar prejuízo, e prejuízo de forma constante, que às vezes pode dar um prejuízo numa época e depois voltar a dar lucro de novo. Então essa é a ideia do Buy and Hold, é igualzinho uma pessoa que monta um negócio próprio para viver daquilo. No mercado de ações, o Buy and Hold tem 2 patriarcas, que é o Benjamin Graham, que já morreu, né? E atualmente Warren Buffett, que é um dos homens mais milionários do mundo. E ele começou com isso, investindo em empresas. Hoje ele tem também empresa dele, mas compra ações de empresas boas e vive disso. Se tornou, como eu falei, um dos milionários do mundo. O Buy and Hold, ele é muito mais, a gente fala uma modalidade, mas eu acho muito mais uma filosofia do que uma modalidade. Então sempre pensando no longo prazo. Não pense que você vai começar investindo em empresas na Bolsa de Valores e daqui a 2, 3 anos vai ganhar. Não vai. Aos colegas médicos, vocês sabem, a gente monta um consultório, leva anos para pagar o que gastou. Então, a mesma paciência que a gente tem montando um negócio, vamos ter também na hora de investir. Então, sempre pensar no longo prazo. Sempre pensando também em acúmulo de patrimônio. Comprar, comprar e comprar. Sempre comprando boas empresas. É uma maneira extremamente simples e uma maneira eficaz. Quando você compra ações de uma empresa nessa modalidade, o seu objetivo é se tornar sócio. Volto a dizer, não é comprar para quando a empresa estiver boa você vender e lucrar com a venda das ações. Não é essa a ideia. A gente vai conversar tudo sobre isso. A ideia é lucrar, ganhar com o lucro da empresa. Então você vai se tornar sócio, você vai se tornar dono dessa empresa. Então o crescimento de uma empresa ele não é regular, não é retilíneo, não. É escalonado, tá? Mas no longo prazo sempre uma empresa boa vai crescer. Então não tenha medo quando você comprar uma ação de uma empresa e ela cai, mas você vai ver que ela sempre vai crescer. Isso a gente vai falar no decorrer desse vídeo. E o ideal é você nunca vender essa empresa, salvo se ela perder os parâmetros
que a gente vai falar daqui a pouco, que você usou para escolher essa empresa. Então, não pense em vender nunca. Aí, quando a gente fala sobre investir no longo prazo, algumas pessoas me perguntam, o que é longo prazo? Aí eu respondo, não sei. Longo prazo, para uma pessoa que tem 90 anos, talvez 5 anos, 2 anos é longo prazo. Então, é muito relativo. Uma criança, longo prazo para ela é 15 anos. No mercado financeiro, a gente considera em média 5 anos, mas isso também é muito relativo. Alguns professores dizem, o longo prazo é o tempo que você começar a lucrar. Você começou a lucrar com investimento, com qualquer investimento, seja ele montando alguma coisa, seja investindo no mercado imobiliário, ele vai ser, o longo prazo vai ser quando você começar a lucrar. Quando você não chegou a lucrar, você não chegou no longo prazo. Insista que uma hora você vai lucrar. Outra pergunta que me fazem muito é, Alberto, quando eu compro empresa, quando eu compro ação de uma empresa, quando está barato eu compro? Não sei o que é barato para você, como para mim. Barato é uma questão pessoal, né? O que é barato, às vezes um vinho de 10 mil reais é barato para uma pessoa, para outra é um absurdo. É impensável uma coisa dessa. Então, no buy and hold, como o objetivo é acumular patrimônio, a gente diz compre sempre que tiver dinheiro. Seja essa ação esteja um pouco acima ou um pouco abaixo do preço. Não espere ela baixar. Se tiver, digamos, uma ação custando 40 reais, não espere ela cair em 35 para comprar. Possa ser que ela nunca vá chegar. E tomara que não chegue, tomara que sempre aumente, é sinal que a empresa está melhorando. Aí ela subiu para 45, aí você, meu Deus, por que eu não comprei em 40? Agora que eu não vou comprar mais. Então não fique batendo cabeça, querendo acertar o melhor momento. Pegou o dinheiro, pode comprar? Compre. Compre na alta, compre na baixa, compre na alta, compre na baixa. O objetivo é sempre esse. O Warren Buffett, que eu falei anteriormente, ele diz, o preço é o que você paga, valor é o que você leva. Essa é a diferença de preço para valor. Quem faz mercado de trade, que é aquela pessoa que compra com o objetivo de vender, só fazendo um adendo aqui, essa pessoa sim, ele tem que comprar na baixa e vender na alta. Não é o nosso objetivo, isso aí é outro tipo de modalidade de investimento, extremamente importante também, tá? Mas não é o nosso foco aqui. E aí, digamos que você resolveu comprar ações de empresa da Bolsa de Valores. Lá nós temos em média 400 empresas. Você vai comprar todas? Não tem como. Tem empresa boa e tem empresa ruim. A gente vai conversar sobre isso. Então, a gente sempre diz aquele velho fundamento, diversifique. Não coloque os ovos numa cesta só. Esse diversificar, você vai pegar o seu dinheiro, lembra daquele vídeo, eu gravei um vídeo anterior que diz uma parte em renda fixa, uma parte em renda variável. Digamos uma pessoa que tenha 50 anos, metade renda fixa, metade renda variável. Essa renda variável você pode aplicar em fundos imobiliários, em ações de empresa e outras modalidades de renda variável. As ações a gente acha de bom tom aplicar ao máximo 5% em cada empresa, 5% de todo o seu capital. Então nunca coloque muito dinheiro em uma só empresa. O ideal é você botar em média 5%. Escolheu 10 empresas, 5% em cada uma. Para evitar que a queda de uma prejudique o seu ganho. Sempre que uma cair, a outra segura. Você investindo numa só, essa empresa, o dia que cair, você pode ter problema. Então, sempre que uma cai, uma sobe, uma está no meio e isso fica bastante equilibrado. É importante falar que diversificar não é sair comprando tudo que vê na bolsa para dizer, eu tenho empresa de todos os setores. Isso não é diversificar, é como você ir no supermercado e sair puxando para o seu carrinho tudo que tiver lá, sem olhar preço, qualidade, data de validade. Não é isso. Se você fizer isso, você na verdade não está achando que está diversificando para diminuir o risco e não está. Na verdade, você está demonstrando que não tem conhecimento. Você tem que ter conhecimento e diversificar dentro do conhecimento, tá? Fazer uma coisa bastante consciente. Vamos lá, e como escolher boas empresas? Nós temos, como eu falei, tem em média 400 empresas na bolsa e tem algumas empresas que são relativamente fáceis de escolher porque a gente conhece. Dá exemplo, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Porto Seguro, Vale, Magazine Luiza, isso é muito fácil, você vê toda hora falar na televisão, então é tranquilo. Mas você já ouviu falar em Taesa,
TRPL? Não, né? Então, daí que você tem que partir para uma análise de como escolher essas empresas. Você não vai escolher, nunca vai escolher empresa baseada em dica de alguém, tá? Conselho, tudo bem, depois que você verificou direitinho, analisou, pediu o conselho de alguém que conheça, vale muito a pena. Mas investir seu dinheiro baseado em dica, não faça isso. Melhor deixar na poupança, porque vai perder na certa. E ao contrário do que se pensa, não é preciso ser um expert em contabilidade, em matemática financeira para comprar boas empresas. Se fosse assim, todo contador, todo matemático seriam milionários e essa não é a realidade. Então tem alguns parâmetros que a gente pode avaliar para escolher boas empresas. Não vai ser preciso grande conhecimento de balanço patrimonial, de fluxo de caixa, nada disso. Alguns parâmetros fáceis, tem como você escolher. No início, eu volto a dizer, é um pouco difícil, meio confuso, mas depois isso fica extremamente fácil. E como se faz isso aí? A gente faz através da análise fundamentalista. Existe a análise técnica, que é geralmente para quem vai fazer a parte de trade, e para quem vai fazer a modalidade buy and hold, a gente faz análise fundamentalista. O pai da análise fundamentalista, que a gente considera, é Warren Buffett. Ele foi a pessoa que mais massificou no uso da análise fundamentalista para você selecionar boas empresas. A análise fundamentalista, ela vai ver principalmente a saúde da empresa, como ela está, e o valor dessa empresa. Lembra aquilo que eu falei de preço? Ninguém vai ver preço, a gente vai ver o valor dessa empresa. E ela vai usar alguns demonstrativos financeiros para você chegar a uma conclusão. São vários demonstrativos, mas a gente vai falar dos principais. Até mesmo que nenhuma empresa vai preencher todos os critérios. Elas vão preencher uns, vão deixar outros a desejar. Mas quanto mais critérios tiverem, melhor. Principalmente quando você está vendo empresa do mesmo setor, digamos 2 setores de elétrica. Essa aqui tem 8 de 10 fatores, essa tem 8 e essa tem 5. Então, partimos da ideia que essa aqui é melhor. Então, é isso que a gente vai ver agora. Essa famosa que a gente, quando começa a investir em buy and hold, a gente vê sempre falar isso. Análise fundamentalista de empresa. Se você for tentar fazer esses indicadores, você vai ter um trabalho muito grande, não vai chegar a uma conclusão nenhuma. Hoje em dia existem sites especializados nesse tipo de assunto. E já vem tudo bem facinho, como se diz, bem mastigado, que você não vai ter trabalho. Eu gosto, tem vários aí, mas eu gosto de usar o site Fundamentos. A gente vai botar aqui na tela, www.fundamentos.com.br. É um site de graça, que você digita o nome da empresa e aparece toda a análise dela. Muito tranquilo, muito fácil de entender. Agora nós vamos entrar nessa parte mesmo do vídeo e eu vou até botar alguns slides do próprio site para vocês se familiarizarem um pouquinho. Então vamos lá, o que deve se analisar numa empresa? Existem 2 tipos de análise. A análise top-down, que vem de cima para baixo, e a bottom-up, que vai de baixo para cima. A gente usa mais a análise top-down. E o que é essa análise top-down? Primeiro ela vai ver o cenário macroeconômico, tanto a nível global, mundial, né, quanto nacional. Depois vamos avaliar o mercado setorial, qual setor que essa empresa pertence, e finalmente a empresa. Então seria como se fosse isso aqui. Isso aqui é o global, setorial e finalmente a empresa. Então vai do maior para o menor. Então, cenário no ambiente macroeconômico, a gente vai ver o quê? O nível de atividade do país, que é o PIB, né? Emprego, taxa de inflação, taxa de juro, câmbio, mercado internacional, relação entre países. Isso é importante a gente saber um pouquinho. Então, análise setorial, a gente vai ver o quanto essa empresa representa no setor que ela está inserida. Por exemplo, vamos botar aqui no mercado de lápis, o quanto a empresa, o tamanho dela em relação aos seus concorrentes, quanto ela ocupa no mercado, que chama-se market share. Por exemplo, Ambev. Ambev ocupa em média 80% do mercado brasileiro. Então, comprar uma que tem 80% e uma que tem 20%, baseado só nesse setor, de 80% é melhor.
capacidade de investimento em tecnologia, aquisição de novos produtos, oferta de novos produtos. A gente via que antigamente, vamos voltar ao exemplo da Ambev, a Ambev fabricava umas 3, 4 cervejas. Hoje em dia fabrica talvez mais de 20 cervejas. Tá, e finalmente vamos falar da análise da empresa. Já vimos macroeconômico, setorial e agora vamos para a empresa. Lembra que top down, agora a gente desceu para a empresa. Uma das coisas que a gente tem que ver na empresa é o nível de governança corporativa. A Bolsa de Valor, ela separa as empresas em nível de governança. E o que é nível de governança? Que fala-se tanto, mas pouca gente tem uma noção do que é. Então, análise corporativa, como uma das melhores definições, seria o conjunto de medidas práticas que uma empresa adota para melhorar a relação entre os seus, que chama-se stakeholders. Stakeholders são os relacionados com a empresa. São medidas que ela toma de forma bastante prática para melhorar essa relação. E quem são esses relacionados? Vai desde o dono da empresa, passando por gestores, empregados, fornecedores, comunidade que vive ao redor da empresa. Então, quanto maior a transparência, maior o nível de governança corporativa. E é um processo constante, não é como uma acreditação que a empresa recebe e para, que é um processo estanque. Esse aí não é um processo evolutivo. E uma palavra importante, é um conjunto de práticas. Não teve uma pessoa que ficou filosofando e inventou a governança corporativa. A governança corporativa é um processo constante, a empresa nunca vai parar de ter. Então, na Bolsa de Valores, nós temos as empresas de nível tradicional, nível 1, 2 e a Novo Mercado. As Novo Mercado são as que têm o melhor nível de governança corporativa. São empresas que têm maior compromisso em divulgar seu resultado, maior transparência. Elas não cumprem somente o que está escrito, o que é obrigatório para divulgar, que a gente chama compliance, não. Elas divulgam muito mais. Então, quanto mais transparente for essa empresa, melhor para nós acionistas, que a gente vai ficar sabendo mais através dos relatórios. E não quer dizer que uma empresa nível 1 seja muito pior do que uma nível 2. Não, grandes empresas como Itaú, por exemplo, não faz parte ainda do Novo Mercado. E é uma empresa muito boa. Então, esse é um dos critérios. Então, se a empresa tiver o nível 1, nível 2 ou Novo Mercado, já é considerado uma boa empresa. Então, quanto maior o nível de governança, melhor seria a empresa. O fato também que a gente deve ver é o balanço patrimonial, o ativo em relação ao passivo. O ideal é que a empresa tenha muito mais ativo do que passivo, o fluxo de caixa da empresa e o demonstrativo de resultado do exercício, que é o DRE, demonstrativo de resultado de exercício. É daí que vão sair os indicadores que a gente vai usar para avaliar a empresa. Então já vimos governança, já vimos balanço e agora vamos para os indicadores. E a gente faz o que chamamos de análise de múltiplos. A gente vai analisar vários indicadores, em média 10 indicadores, não adianta querer também analisar todos, que não vai ter importância prática. Lembre-se que nunca se deve escolher uma empresa baseado apenas em um indicador. Geralmente se escolhe mais que um. Indicadores, ele mostra o passado da empresa. O futuro não tem como a gente prever. Vou fazer aqui uma apologia à música do Toquinho, Aquarela, que diz: o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem tem hora para chegar. Então não tem como prever. Fazendo tudo isso não é garantia que vai dar certo. Mas o futuro ele vai chegando, ele já chegou inclusive. Então se você quiser tomar uma decisão agora de investir, é agora. Mas lembre, tudo que nós vamos fazer agora é baseado no passado, não no futuro. Lembre-se, uma estrada, não quer dizer que você andou 1 quilômetro, 1 hora nessa estrada, ela foi boa, que você vai, daqui para frente, vai continuar sendo uma boa estrada. Então, o futuro não tem como prever. Então, nós vamos falar dos principais indicadores. Tem gente que usa 5, 6, eu vou falar de 11 indicadores, mas nenhuma empresa consegue fechar todos eles. Como eu falei anteriormente, na hora de fazer uma análise por setores, digamos, você vai escolher uma empresa do setor de elétrica.
Você viu 3 empresas. A que tem mais indicadores seria a ideal para você escolher, sempre levando em consideração aquilo do cenário também macroeconômico. Eu vou uma empresa de mineração, escolhe 3, vê a que tem os melhores indicadores e começa a investir naquilo ali. Eu usei como exemplo, tá, pessoal? Isso é apenas um exemplo, não é uma orientação de compra nem de venda. É só para exemplificar. Eu usei uma empresa, a Porto Seguro, empresa de seguro. Então vamos lá para o primeiro indicador. O site é muito bom porque se você não souber, não lembrar o que significa o indicador, quando você coloca o cursor do mouse em cima do indicador, abre essa janelinha amarela aí e vai aparecer descrever o que é o indicador. O PL é o preço da ação dividido pelo lucro, ou seja, é o quanto de lucro essa ação vai dar para você. Traduzindo, seria quantos anos você levaria para receber o dinheiro que investiu naquela empresa, sendo que nenhum dos fatores se alterasse, sem contar a valorização do ativo, só através de proventos que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, uma ação da Porto Seguro hoje está valendo R$ 53,50, tem o PL de 12,5. Então, você levaria 12 anos para reaver o seu dinheiro. Parece um absurdo, parece muito, meu Deus, é muito. Vai levar muitos anos. E é assim mesmo, lembra daquilo que a gente falou, longo prazo. Você tem que ir investindo devagarzinho, pensando no longo prazo. Ninguém fica rico rápido, a não ser que receba herança ou ganhe na cena ou faça alguma coisa ilícita. Imagina quando você compra um apartamento para alugar. Você compra um apartamento de R$400 mil e aluga por 800. Faça a conta e vai ver quantos anos você vai reaver esse dinheiro. Vai levar muito mais do que 12 anos. Outro é o preço da ação. Só lembrando, pessoal, o PL quanto menor, melhor. Tem empresa que tem PL de 8, tem empresa de 10, tem empresa de 35. Então, quanto menor o PL, melhor. É sinal que a empresa está dando muito mais lucro para você. O outro é o PVPA. Esse aqui que no site está P dividido por VP, mas é PVPA, que é o preço da ação pelo valor do patrimônio por ação. Meio complicado, mas calma. Isso diz o quanto o mercado está disposto a pagar sobre essa empresa. Ele também, quanto menor, melhor. Outro indicador é esse EV/EBITDA ou VEBITDA. Em inglês é Enterprise Value, que significa valor da empresa, pelo ganho antes das taxas, juro, tributos, que é o EBITDA. O EV/EBITDA eu comparo assim, seria como você compra um carro de 50 mil para ser táxi e uma pessoa comprou um de 100 mil e você recebe 200, exatamente os dois ganham R$200 por dia. Quem está melhor? O que comprou o carro de 50 mil, porque a empresa dele, o patrimônio dele é muito menor do que o seu, o que comprou o carro de 100 mil e estão ganhando exatamente a mesma coisa. Então, quanto maior o ganho da empresa em relação ao valor dela, melhor. Então, uma empresa às vezes é baratinha, é pequena, mas está ganhando muito. Isso é o ideal. Você tem uma empresa pequena que ganhe muito. Então, esse é o EV/EBITDA. Ele também, quanto menor, melhor. Outro indicador bem importante é o ROI, que é uma sigla em inglês, mas significa retorno sobre patrimônio líquido. Foi quanto retornou para a empresa, quanto a empresa ganhou. É o lucro líquido dividido pelo patrimônio da empresa. O ROI, quanto maior, melhor. Então, uma empresa que tem um ROI acima de 10% já é uma empresa muito boa. Outro indicador é a margem líquida, que é o lucro líquido dividido pela receita. Uma empresa que tem uma margem líquida acima de 10% é uma empresa muito boa. Lembra aquilo que eu falei, que nem toda empresa tem todos os indicadores muito bons. Aqui a nossa amiga Porto Seguro, esse aí deixou a desejar. Isso não quer dizer nada que ela seja ruim, tá, pessoal? Uma das melhores empresas que tem na bolsa, inclusive. Outro bastante importante, e talvez depois de que você selecionou tudo, esse é o melhor para a gente. É o Dividend Yield, que é quanto você vai receber do que você investiu. Dividend Yield é o dividendo pago por ação dividido pelo preço da ação. Resumindo, é o rendimento gerado para o dono da ação através de pagamento de dividendo.
Então não adianta uma empresa ser perfeita e não lhe dar nada, quase nada de dividendo. Não adiantou de nada. Então esse é um dos principais indicadores para a gente. Não é o principal. Não compre uma empresa baseada só no dividendo. Às vezes uma empresa está pagando pouco dividendo esse ano porque ela está investindo e no outro ano ela vai melhorar. Então não é o único parâmetro, mas é um dos parâmetros que eu uso para excluir a empresa. Se ela tiver tudo bom e o dividendo extremamente baixo, para mim não interessa a empresa. Então, mas volto a dizer, veja o histórico. A gente sempre analisa os 5 últimos anos e não só aquele ano que estamos vivendo. Então, nos últimos 5 anos, essa empresa pagou muito bom dividendo. Só esse ano que não está, vale a pena investir numa empresa dessa. Claro, se ela fechar os outros parâmetros. Índice de liquidez corrente, o ILC, significa a capacidade da empresa em pagar dívida no curto prazo, geralmente abaixo de um ano. É o ativo dividido pelo passivo. Quanto maior o ativo da empresa, melhor ela tem capacidade de pagar. Então, acima de 1 já é considerada uma empresa boa. Outro que a gente deve ver também é a receita líquida da empresa. Você vê que aqui ela teve um problema em 2015, muito baixo, depois essa receita começou a melhorar. A receita líquida ela tem que ser crescente no decorrer dos anos. Não adianta você ver a receita líquida só de um ano que não te traz muita coisa. É bom ver essa receita líquida no decorrer dos 5 anos, no mínimo 5 anos. Bastante importante também o lucro líquido da empresa. O lucro líquido é tudo aquilo que ficou para a empresa. Você observa aqui que é um lucro líquido crescente. Veja que o lucro líquido está em azul. Então, no decorrer dos anos, o lucro da empresa vai crescendo. E também o provento, ou seja, aquilo que ela distribui para a gente, vai crescendo de acordo com o lucro da empresa. Isso é muito importante, a empresa ganhar e distribuir para os acionistas o que ela ganhou. E finalmente a cotação da empresa. Observe aquilo que eu falei anteriormente, que o crescimento de uma empresa não é retilíneo, ele sobe, desce e assim vai. Mas no decorrer de 2006 até 2019, veja o crescimento dessa empresa. Então, uma empresa muito boa. Volto a dizer, isso não é uma orientação de compra nem de venda. Tudo isso é, ou se você olhar para trás, para projetar à frente. Você vai ver indicadores bons, mas não garante 100% que vai ser sucesso no futuro. Bem-vindo à renda variável. É isso aí. Que é. O professor Vicente Guimarães fala o seguinte, abre aspas, indicador é como biquíni, mostra quase tudo, mas esconde o essencial. Fecha aspas. Analisamos a empresa, vimos que ela é boa, compramos e aí surge a pergunta, eu comprei a empresa, valorizou, por que eu não vou vender? Comprei a R$20, está hoje 40, por que eu não vendo isso? Pelo mesmo motivo que você não vai vender a nossa lanchonete lá da frente. Ela está dando dinheiro, por que você vai vender? Vamos fazer ela aumentar mais ainda, vamos comprar mais lanchonete, vamos montar outras lanchonetes, vamos fazer dívida para investir, pagar essa dívida e ter mais lucro ainda. Se chama dívida boa isso. Mas aí pergunta, e como que eu vou ganhar comprando ação de uma Porto Seguro, de uma Vale, de uma transmissora de energia? E aí vai aquele que a gente viu, dividend yield. Dali que vem o nosso lucro. Todas as empresas, para elas terem o seu capital aberto na bolsa, elas têm que se adequar aos parâmetros da bolsa. O ambiente de bolsa é um ambiente sistemático, padronizado, extremamente vigiado e fiscalizado por órgãos como Comissão de Valor Mobiliário, Banco Central, Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, é bem fiscalizado. Então essa empresa tem que se adequar. E toda empresa, ela tem que dividir, no mínimo, 25% do seu lucro líquido em provento. Por isso que aquele gráfico que a gente mostrou de lucro líquido é importante. Então é importante que a empresa esteja ganhando muito dinheiro para ela distribuir. E no mínimo 25%. Geralmente as empresas que têm um nível maior de governança corporativa, elas distribuem mais. Mas às vezes mesmo uma empresa que só distribua 25%, mas tem um lucro líquido muito grande, então ela financeiramente ela é lucrativa para você. Como é pago esses proventos? Através de dividendo ou juros sobre o capital próprio.
A diferença de um para o outro é que os juros sobre capital próprio são provento pago em dinheiro, tá? Porém são dedutíveis do lucro da empresa. E os dividendos não. Quando cai na sua conta, não é preciso você se preocupar com absolutamente nada. Já foi retido na fonte, já foi pago. Se você não for vender as suas ações, não se preocupe com nada disso. Toda vez que cair o dividendo ou o juro sobre o capital próprio, isso já é deduzido do imposto de renda. Você pode pegar esse dinheiro e gastar ou reinvestir, que seria o ideal. Mas se você já consegue ter um bom rendimento, já pode usar para o seu sustento. Outra maneira é através de bonificação, em que a empresa lhe dá ações, e também, que a gente conversou anteriormente, sobre a valorização do próprio ativo, mas que não é o objetivo vender. Ele vai valorizar e você vai ficar com esses ativos. E quando você vai vender isso aí? Quando essa empresa perder esses parâmetros que a gente viu agora. A empresa não está boa, perdeu alguns parâmetros, não está recuperando, você vende esse ativo e parte para uma empresa melhor. É assim em todo o comércio. Antes da gente terminar esse vídeo, a gente conversou sobre escolha, tudinho. Eu vou falar alguns erros bem básicos que a gente comete quando começa a investir. Eu cometi, nem cometi, mas fiquei com medo, fiquei tentado a cometer. Alguns eu cometi, mas assim, é bom lembrar para que você já fique preparado, é igual uma vacina. A gente vai falar aqui para você já estar vacinado, para quando acontecer, não vai ter medo. Erro número 1, tentar acertar o tempo da compra, aquilo que a gente falou, vou esperar baixar para comprar, eu vou esperar, aí levanta, meu Deus, por que eu não comprei? Não faça isso. Tem dinheiro, quer investir, compra. Erro número 2, vender quando valoriza, aquilo que eu acabei de falar. E o pior ainda, vender quando desvaloriza. Tem gente que ficou apavorada de, meu Deus do céu. Hoje a gente está no dia 19 de agosto de 2019. As ações da Vale despencaram. Então teve gente que está desesperado, vai vender, vai fazer a maior besteira. Que daqui a um mês ela valoriza de novo. Então vender quando está caro é um erro. Vender quando baixou, pior ainda. Baixou é turbulência, respira, relaxa, que vai passar. Erro número 3, concentrar em um único ativo, ou seja, uma única empresa. Diversifique. Diversificar aqui não é comprar aleatório, não. Comprou um banco, já tem um setor. Comprou um de elétrica, já tem. Comprou do varejo, comprou de bebidas, comprou de seguradora, e assim vai diversificando. Não é sair comprando só para dizer que tem um monte de empresa, não é isso. Número 4, dica de amigo, tá? Dica, se fosse boa, o teu amigo te vendia. Lembra que ele é negociante, ele não ia te dar, ele ia te vender. Volto a dizer, aconselhamento, tudo bem, estudou, está na dúvida, se aconselhe com alguém que conheça, veja, tem alguns sites muito bons, alguns vídeos bons, muito legais, então não é dica, é aconselhamento. Tá? Todos aqueles sites que diz 10 empresas que vão bombar no ano tal, como enriquecer de 1 milhão, aquilo nem abre, fecha logo. Vê de alguém que fala sério. Outro erro, não entender a lógica do mercado, você tem que saber o básico. Volto a dizer agora, todas as bolsas mundiais caíram essa semana, os ativos desvalorizaram. Se você não tem conhecimento dessa lógica, você vai entrar em parafuso, vai entrar em desespero total. Sabendo como é, eu volto sempre como eu comparo com o piloto de avião. Quando entra em turbulência, a gente começa a rezar, fica apavorado, e o piloto está batendo papo, porque ele conhece a lógica, ele sabe que aquilo não é erro, não tem erro. Outro erro é seguir a mídia leiga e seguir a manada. Jornal tal, jornal tal. Quando um jornal esse aberto de qualquer emissora dá alguma notícia de bolsa de valor, a gente já ficou sabendo um dia antes. Então esquece essa manada. Corre todo mundo para um lado, corre todo mundo para o outro, a bolsa caiu, esqueça isso. Tente buscar informação em sites sérios, sites oficiais que trabalham só com isso. Esqueça essa mídia aberta, essa mídia leiga que não vai te ajudar. Entrar na manada, na sardinhada, né? Vai todo mundo para um lado, vai todo mundo para o outro. Então, quando teve o acidente com a Vale, despencou as ações, um monte de gente vendeu, ficou apavorado. Com um mês a Vale estava no mesmo valor. A TAM a mesma coisa, a Gol a mesma coisa. Então, se você souber os fundamentos da empresa, esqueça esse comportamento de manada. Mesmo você sabendo, estudando muito, tem hora que fica naquela tentação. Relaxa. Começou a
entrar em parafuso, desliga o celular, desliga a TV, vai tomar um vinhozinho, vai passear, vai trabalhar e esquece. E talvez o pior dos erros, esse é o que todo mundo, não é nem erro, é uma expectativa, é pensar no curto prazo. Eu vou dar um exemplo bem claro do meu irmão. O dinheiro dele está investido há mais de 20 anos em poupança e previdência privada. Então ele não vai pensar que ele botando em bolsa de valores, daqui a 2 anos ele vai estar milionário. Não vai estar. Ele vai estar praticamente do mesmo jeito, ele vai ter que pensar no longo prazo. Ele pensou no longo prazo investindo numa renda fixa, não é agora numa variável que você vai querer ficar rico do dia para a noite. E concluindo esse vídeo, eu deixei para falar agora o que era para eu ter falado lá no início, mas eu deixei para falar justamente agora. É o conceito de independência financeira. Independência financeira, pessoal, não é ficar rico. Independência financeira é você ter um ganho passivo, ou seja, aquele ganho que você não precisa trabalhar, que supra a sua necessidade, pelo menos 2 ou 3 vezes. Se não conseguir isso, pelo menos uma vez a sua necessidade. E o que é o ganho passivo? É aquele ganho que você não vai fazer nada. Aluguel de imóveis, viver de dividendos e juros sobre capital, viver de fundos imobiliários. Isso é o ganho passivo. Não confunda com ganho passivo com passivo de empresa e ativo, né? O ganho ativo é aquele ganho que você tem, mas você tem que exercer uma atividade. No caso, eu sou médico. Hoje eu operei de manhã, consultei à tarde. Eu ganhei, mas eu precisei fazer. Se eu não fizesse, eu não iria ganhar aquilo. Então, se você busca uma renda passiva, pense em imóveis, pense em investir no mercado de ações e em fundos imobiliários, que depois, numa outra aula, a gente vai falar. É diferente de ser rico, de ser milionário. Tem muita gente que é rico, dono de patrimônios gigantescos e não tem tempo nem de ficar com a sua família, nem de tomar um vinho, nem de praticar um esporte. Então, o meu objetivo de vida, eu já estou chegando quase a isso, já estou quase lá, é fazer o que eu fiz hoje. Eu consultei de manhã, consultei à tarde, pratico luta à noite, amanhã eu vou correr de manhã cedo. É você ter uma independência financeira, ou seja, se você quiser parar de trabalhar, você já pode. Isso não quer dizer que você vai parar de trabalhar. Não, vá lá para o seu consultório, escritório, para a tua empresa, funcionário público, vá lá, trabalhe direitinho, mas tenha um tempo para você. Fim de semana, passear, viajar, tomar um vinho, uma cerveja, praticar esporte, vá fazer o que você quiser. Não é morrer trabalhando, tá? Não é também parar de trabalhar. Isso é independência financeira. Bem, pessoal, eu espero ter ajudado vocês com mais essa nossa transmissão, contribuindo para o processo de enriquecimento de todos nós. Eu ainda estou também em processo de aprendizado, é constante, nunca a gente vai parar de aprender, é uma ciência como qualquer outra, sempre buscando conhecimento. E tendo alguma dúvida, entre em contato conosco, entra no nosso canal, no Facebook, no Instagram, no YouTube. A gente vai responder a sua pergunta. O que a gente não souber, a gente vai pesquisar junto. Vamos trabalhar em conjunto nesse nosso processo de independência financeira. Um abraço, até a próxima transmissão.